Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Veve. Eu vou começar esse vídeo limpando a minha pele, então eu vou utilizar um lenço umedecido. Esse é da Natural Baby, eu gosto bastante desse lenço dessa marca. Ele não arde os olhos e na parte de remover a maquiagem ele tira bastante o excesso da maquiagem do rosto, então é um lencinho muito bom e ele é um lenço em conta também. Agora eu vou vir com um algodão e a água micelar da Bianchi. Eu vou fazendo a limpeza do meu rosto. Depois que eu fiz a limpeza com a água micelar, eu vou vir com esse bálsamo hidratante da Make More e um pincel. Eu tô espalhando esse bálsamo em todo o meu rosto, eu aplico bastante produto. Esse bálsamo, ele tem um efeito de primer e eu gosto bastante dele por conta disso, ele já ajuda a minimizar os poros também. Eu vou espalhando ali com a mão, vou espalhando pro pescoço também. Aí agora eu venho com o ventilador só para secar realmente esse bálsamo que a gente aplicou para poder vir com o próximo produto. Agora eu vou vir com o BT Mermaid da Bruna Tavares, ele é um elixir, ele ajuda bastante também nessa parte de hidratação da pele. Então eu venho aplicando ele para reforçar essa hidratação. Também tô aplicando com o pincel. Agora eu vou vir com o ventilador novamente. Agora eu vou vir utilizando esse creme da Nivea. Eu gosto bastante desse creme da Nivea. Eu utilizo ele só nas áreas que eu preciso de mais hidratação. Eu tô aplicando ali em cima dos olhos, no cantinho do nariz, na sobrancelha também eu sempre aplico um pouquinho. Agora eu tô vindo com duas bases. Essas bases são da Pausa para Feminices, a C10 e a C30 e um pincel Kabuki. Eu tô aplicando essa base em todo o meu rosto. Eu diluí ela com o diluidor da D-Make, como eu mostrei ali pra vocês, pra deixar ela uma base mais fluida, porque eu não gosto muito daquele aspecto de base muito grossa na minha pele, então eu sempre diluo as bases que eu uso, pelo menos em mim. Eu gosto bastante do efeito que esse Kabuki dá, então ultimamente eu tô usando bastante ele, até nos meus atendimentos. Percebam que eu tô fazendo a aplicação total já da base com o pincel, como eu falei pra vocês, eu tô gostando bastante desse pincel, acaba sendo muito prático no nosso dia a dia. Agora eu venho com a esponja da D-Make, eu tô usando a esponjinha da D-Make quase seca, eu não deixei ela muito úmida dessa vez, tô testando pra ver se eu gosto mais de usar ela assim quase seca. Então eu venho esfumando toda essa base que a gente aplicou com o pincel com a esponjinha da D-Make. Agora eu vou vir com a camuflagem caramelo da Maquier para fazer a cobertura da minha olheira. Eu tô usando o pincel Delta 13 da Levange. Eu apliquei um pouquinho desse corretivo ali na minha plaquinha e diluí com o diluidor da D-Make também. Tô aplicando em toda a área ali que a gente faz iluminação para dar uma cobertura maior nessa pele. Agora eu volto com a esponjinha da D-Make e vou esfumando todo esse corretivo, tirando todas as marcações ali, mas cuidando também para não arrastar e acabar retirando o que tá embaixo. Agora eu vou vir com o contorno da Tracta, eu gosto bastante desse contorno da Tracta. E eu vou aplicar ele com esse pincel da Macrylan e já vou aplicando e esfumando com o mesmo pincel. Eu gosto bastante desses pincéis que você consegue já ir aplicando e esfumando, ajuda bastante no atendimento, no dia a dia, então eu sempre opto por pincéis assim. Tô aplicando ali em todo o meu rosto, tô subindo um pouquinho ali nas têmporas, mas não muito também. Agora eu tô fazendo a aplicação ali do outro lado para mostrar pra vocês, sempre puxo ali a raiz do cabelo, pra ficar bem bonitinho. Faz biquinho também, caso necessário. Agora eu vou vir com um pincelzinho menor, esse é um pincelzinho de esfumar, só que ele é um pincelzinho retinho, então eu tô utilizando ele
para fazer a marcação ali do meu nariz. Esse pincel ele não tem numeração para eu passar para vocês. Eu comprei ele num kit de pincéis que veio vários pincéis de esfumar. Mas acredito que vocês encontrem aí no AliExpress e tal. Eu comprei em Itapema. Agora eu tô tirando a marcação do nariz com a esponjinha. Eu quase não faço contorno no meu nariz, mas ultimamente eu tô gostando de fazer e dar uma apagadinha assim com a esponjinha, só pra ficar uma marcaçãozinha de leve. E tô tirando um pouco do excesso desse contorno também já do restante do rosto com a esponjinha. Aí agora eu tô cantando, né? Sabe-se Deus que eu estava cantando nesse momento. E estou usando o corretivo M10 da Bruna Tavares. Agora tu faz a carinha do emoji do WhatsApp. E venho com a esponjinha esfumando todo esse corretivo ali embaixo. Eu tô utilizando esse corretivo mais claro para fazer a parte de iluminação, mas é bem pouquinho também. Só venho dando uma esfumadinha a mais ali. E agora eu começo a dançar e vou pegar mais um produto ali no chão, calma aí. Agora eu tô vindo com o blush. Esse blush é da Oceania, eu gosto bastante dele, já trouxe ele aqui pra vocês. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu não consigo desapegar desse blush. Inclusive, eu usei ele em pele negra também, já falei aqui pra vocês, eu acho que eu também consigo usar ele em pele negra. Inclusive, pra quem não viu, lá no meu Instagram tem a produção que a gente fez com as minhas cunhadas e eu utilizei eles também. E agora eu vou vir com o iluminador da D-Make. Dessa vez eu vou usar o Topázio Imperial para mostrar para vocês, porque o meu xodó é o Madrepérola, todo mundo sabe que é o Madrepérola. Mas hoje eu resolvi mudar um pouquinho para mostrar para vocês. Olha como esse iluminador deles é lindo. É um iluminador solto, super em conta, dura horrores. Eu vou deixar o site da D-Make para vocês ali depois, caso alguém queira ver algum produto. Tô aplicando ali o iluminador em cima do meu nariz agora, também aplico um pouquinho no arco do cupido e vou aplicando no rosto todo, né, porque não tenho limites para iluminador. Agora eu tô vindo com esse pincel leque, só tirando um pouquinho do excesso e já vou vir com o pó. Esse pó que eu vou usar também é da linha da D-Make, ele é o pó translúcido. Eu vou vir aplicando ele com esse pincel de esfumar da Vult. Eu também estou fazendo testes para ver se eu gosto mais de aplicar com o pincel do que com a esponjinha. E conto aqui para vocês também nos próximos vídeos qual está sendo a minha experiência em aplicar com o pincel, se dura mais, se não dura, se cria vinquinhos embaixo dos olhos, se não cria. Então eu tô aplicando ali, tirando o excesso com a esponjinha e aplicando o pó com o pincel. Não tô deixando aquele efeito baking, né? Tô retirando já o excesso e trazendo ali pro cantinho do nariz também. Agora eu vou vir com um pincel fofão de pó. Esse pincel ele também não tem marca, gente. É uns pincelzinhos que eu comprava no início, que eu não desapego deles. Eu gosto muito deles. Mas é um pincel de pó normal e tô aplicando o pó da D-Make em todo o meu rosto. Agora eu vou vir com esse pó compacto da Visela, o 02, e vou vir selando o meu rosto, ficar tudo lindo, bonitinho e não estragar nada, né? Então eu venho selando com o pó solto e também selo com o pó compacto. Agora eu vou vir com o contorno da Boca Rosa, esse é o trio da linha dela. Vou vir com a primeira sombrinha ali do contorno. E já vou vir aplicando com esse pincelzinho da Levange. Eu gosto bastante dos pincéis da Levange. Eu tenho pincéis há tempos dessa marca da Levange. E eu vou falar pra vocês que não tem um pincel da linha deles que estragou, que eu tenha comprado até hoje. Tem outros pincéis que eu paguei muito mais que estragou, então a qualidade dos pincéis deles é ótima, vale muito a pena. Tô vindo com um pincelzinho agora também, só esfumando ali o nariz. E já venho aplicando a bruma da D-Make também, que é maravilhosa. E venho com o meu ventiladorzinho, que eu também comprei lá, pra secar esse rosto. Enquanto tá secando, eu já venho com o iluminador, só pra aplicar um pouquinho mais, pra deixar um pouquinho mais shiny. Então eu vou aplicando um pouquinho mais de iluminador.
E agora eu tô penteando a sobrancelha pra cima, mas eu não vou fazer ela agora, eu já vou vir com a camuflagem da Maquiê, a mesma que eu utilizei para fazer a camuflagem das olheiras, e já vou aplicando ela ali para começar a técnica nos olhos. Então eu tô aplicando ali a camuflagem, vou vir com a esponjinha da D-Make e vou ir tirando a marcação. Eu não aplico muito corretivo nem no início e nem no final ali, eu venho esfumando com a esponjinha, porque como a gente já selou, eu não quero que tenha excesso de produto líquido ali em cima para não marcar, porque a gente já selou com o pó, né? Agora eu vou vir com a minha paleta da Jaclyn Hill, que já tá acabando algumas sombras que eu gosto, dá pra ver, né? E vou vir com aquela sombra ali que eu mostrei pra vocês, ela é uma sombra mais escura. Eu vou vir com o pincel Delta 18, que é um pincel bem pequenininho da Levange de esfumar. E vou vir fazendo o contorno de todo o meu côncavo, desde o canto externo até o cantinho interno ali, que é o que eu tô mostrando pra vocês agora. Essa sombra ela é uma sombra bem escura, que ela puxa um pouquinho assim pro vinho, mas você pode usar a sombra que você tiver em casa, também a paleta que você tiver em casa e fazer conforme os tons um pouco mais escuro e depois um pouco mais claro, que eu vou mostrar ali pra vocês também. Ó, tô fazendo todo esse contorno, deixando bem marcado mesmo. Agora eu vou vir com essa sombrinha que tá ali em cima e um pincelzinho de esfumado da Playboy. E vou vir aplicando, arrastando essa sombra, essa segunda sombra que eu tô utilizando pra dentro da primeira. Então vejam que eu tô arrastando a sombra, eu arrasto e faço alguns movimentos circulares para esfumar, mas eu quero, a intenção agora no momento é deixar as duas bem marcadas e depois a gente começa a esfumar para tirar as marcações. Ó, volto de novo com a sombra mais escura para deixar essa primeira bem marcada, porque é ali que eu vou fazer o recorte, então quanto mais marcado, mais visível o recorte do cut. Agora eu tô vindo com o pincel fofão, esse é o pincel que eu apliquei o pó. Tô esfumando ali as duas sombras, cuidando para não forçar muito o pincel, para não acabar marcando. E tô dando uma esfumada nessas duas sombras. Volto com a segunda sombra, esfumo mais um pouco. O esfumado ele é uma construção, né, de tons de sombras, então é sempre bom ter muita paciência, né, para esfumar, que dá tudo certo. Agora eu tô vindo com essa camuflagem da Maquiê também, só que essa camuflagem que eu tô usando, ela é uma fração, é a camuflagem Snow. E eu tô vindo com um pincel língua de gato, gente, ele tem que ser um pincel bem firme para fazer o cut. E eu tô vindo ali, arrastando um pouquinho no meu contorno, às vezes eu puxo um pouquinho com esse pincel também pra dentro, o que facilita bastante fazer esse recorte. Agora eu tô vindo com a esponjinha, tirando todo o excesso do corretivo ali, pra gente conseguir selar com sombra. Não deixe excesso de produto ali, de corretivo, porque depois é muito difícil de esfumar uma sombra em cima quando tem muito excesso de produto. Agora eu tô vindo ali com aquele mesmo pincel que a gente usou por primeiro, apliquei um pouquinho daquela sombra mais escura e agora tô vindo com o segundo pincel e aplicando um pouquinho da sombra mais clara para fazer um degradê. Agora eu vou vir com essa sombra neve da Nath Capello, ela é uma sombra muito maravilhosa. As pessoas falam daquela sombra da Atelier Paris, mas eu nunca utilizei, só que esses dias eu vi uma live do pessoal falando muito bem dessa sombra neve. Então eu acredito que vale muito a pena conferir, porque tem muita pessoa que compra a paleta da Atelier Paris só por conta da sombrinha branca, né? Agora eu tô vindo com esse pincel, eu comprei esse pincel no site da Época Cosméticos, ele não tinha numeração quando eu comprei. E agora eu tô vindo esfumando ali a parte de baixo com aquela sombra mais escura que a gente utilizou.
E agora eu venho com um pincel Gama 4 da Levange e venho com aquela segunda sombra que era um pouco mais clara e vou esfumando essa sombra escura ali, tirando a marcação das bordinhas dela. Não sei por que a gente faz careta para esfumar. Alguém me explica se tem alguém que não faz careta para esfumar. Agora eu tô vindo com essa colinha de glitter e pigmento da Elf. Eu gosto bastante dela, mas tem várias outras marcas também. E vou vir aplicando esse pigmento da de Make Pro, que é o Ana Paola. É um pigmento lindo que puxa pro rosé, que eu sou encantada. Também tô tentando desapegar do Miragem, mas o iluminador Madrepérola e o pigmento Miragem são os meus amores. Mas tô tentando trazer os pigmentos diferentes para vocês. Agora eu tô vindo com o Perfect Cut branco da Ana Paula Marçal. Eu gosto bastante dele para aplicar na linha d'água, ele é um produto mais seco, então ele não escorre. E antes eu aplicava corretivo, né? Mas agora eu comecei a aplicar o Perfect Cut. Eu tô vindo agora com essa sombrinha, com esse gel, né, de sobrancelhas da Visela e com o pincel da Macrylan, para fazer a correção ali da minha sobrancelha. Eu vou falar para vocês que é a primeira vez que eu tô fazendo a sobrancelha depois, tô testando para ver se eu consigo me acostumar, se eu gosto, se vai ser melhor para mim desse jeito. Então eu também venho contar para vocês o que eu achei depois. Tô fazendo ali o outro lado e agora eu vou vir com aquele pigmento que eu usei, o Ana Paola, mas não vou colocar nada para fixar. E vou aplicar um pouquinho ali abaixo da sobrancelha esse pigmento. Eu acho que fica lindo, gente, mas se você não gosta, não tem necessidade, né? Mas eu acho que dá um glow totalmente diferente na maquiagem. Agora eu vou vir com a máscara de cílios da Maybelline. Vou aplicar ali nos meus cílios a máscara. Agora eu vou vir com a camuflagem Ebony da Maquier e vou fazer o contorno dos meus lábios. Eu diluí um pouco a camuflagem para ela ficar um pouquinho mais fluida, para poder aplicar ali nos lábios. Tô aplicando em todo o contorno do meu lábio e depois vou vir com o BT Gloss da Bruna Tavares, o Brigitte, e vou ir aplicando ali no centro dos lábios onde eu não apliquei o corretivo. Agora, depois da aplicação, já vou vir com a cola de cílios da Atelier Paris, vou colocar os cílios, esse cílios é da Miss Friend, tô vindo com o auxílio de uma pinça para aplicar ele. E depois, só para finalizar, um pouquinho mais de iluminador da D-Make com essa paleta maravilhosa que é a Diamond. E essa foi a maquiagem, eu espero de coração que vocês tenham gostado do tutorial. Comenta aqui embaixo para mim o que você achou. E lá no Instagram tem fotos dessa produção para vocês, tá? Um beijo e até a próxima!